indicava que essa briga pública da Michele Bolsonaro e dos filhos do Jair geraria um puxão de orelha do PL para a Michele, e o que se viu foi o contrário. O PL rompeu com a possibilidade de aliançar com o Ciro Gomes, o Flávio veio a público pedir desculpa e a Michele saiu mais forte. O que a gente pode falar sobre isso, Breno? Olha, Thiago, quem tem força eleitoral ali, o cálculo que está dominando no PL é a Michele. Né? Há uma avaliação de que os filhos de Bolsonaro, Eduardo e Flávio, são peixe fora d'água. O Eduardo Bolsonaro não pode sequer voltar ao país. E o Flávio Bolsonaro, ele não tem tração eleitoral, ele não tem força eleitoral, não tem carisma, não é um nome no qual sequer o próprio pai aposte. Não é? É um político de perfil mais baixo, embora seja senador da República. E o personagem do clã Bolsonaro com maior potencial eleitoral é exatamente a Michele. Né? É exatamente a Michele. E é possível também, isso aqui a gente ainda não tem informação clara sobre isso, é possível também que ela tenha agido de comum acordo com o marido, né? Ali na questão cearense, não é? Agora, de toda maneira, ela sai fortalecida, os filhos de Bolsonaro saem enfraquecidos, ainda que esse episódio não mostra, não demonstra, não comprova que o clã Bolsonaro já tenha resolvido sua tática para as eleições do próximo ano. Eles estão ali ainda numa dúvida. Qual tática que vão seguir? Vão facilitar um amplo acordo de direita ao redor de Tarcísio de Freitas? Ou vão lançar um candidato puro sangue, que poderia ser a própria Michele? Esse episódio ainda não esclarece qual é a escolha de Bolsonaro. Não esclarece. Fortalece a Michele, isso pode nos levar à compreensão de que Michele pode se lançar candidata a presidente e, portanto, o bolsonarismo teria um candidato puro sangue, o que inviabilizaria a candidatura de Tarcísio. Tarcísio não competirá contra a Michele Bolsonaro. Se Michele for candidata, eu acho que o Tarcísio se apresentará para reeleição em São Paulo. E aí você terá na pista candidatos de direita menos vinculados ao bolsonarismo, mas tratando de disputar sua base eleitoral. Aqui eu me refiro a Ratinho Júnior, a Zema e a Caiado, lá de Goiás. Né? Uhum. Então ainda vamos ter emoção nessa novela. De toda maneira, o fortalecimento da Michele é um sinal de que não está enterrada a tática do bolsonarismo apresentar um candidato puro sangue. E aí você cita esses outros personagens da órbita ali, mas o Bolsonaro nessa indefinição, isso não vai queimando muito também, por exemplo, a bola da vez da semana é a Michele, aí o Tarcísio fica meio de lado, isso não vai queimando uma margem eleitoral de um candidato mais definido? Você acha que é uma boa estratégia dos caras e nós temos que ficar de olho, ou eles estão atrapalhados, Breno? Não, eles estão atrapalhados, há uma divisão, há confusão, eles estão vindo de 3 ou 4 meses de defensiva, né? Deu errado a operação Donald Trump, isso os desmoralizou, a operação Donald Trump acabou sendo um feitiço que virou contra o feiticeiro, ao contrário de enfraquecer, o presidente Lula o reforçou, o bolsonarismo perdeu força, se desmoralizou como uma corrente política antipatriótica, antinacional, por ter demandado sanções do governo norte-americano contra o povo e a economia brasileiras para ajudar o pai e não deu certo. Né? Então eles estão desarrumados, Bolsonaro preso numa situação vexaminosa, ele não teve sequer um momento glorioso ao ser preso, ao contrário do que aconteceu com Lula em abril de 2018. Então eles estão confusos, eles estão divididos, estão sem saber para qual rumo seguir. Isso vale para o bolsonarismo puro sangue, isso vale para o conjunto das forças de direita. Né? Se você tem, basicamente, na direita não bolsonarista, também uma dúvida, que é
marchar para uma composição de direita que inclua o bolsonarismo, ou lançar uma candidatura própria, ou se associar a Lula. Não é? Essas três posições estão presentes. Então, há uma confusão no campo conservador. Do lado da esquerda, o jogo está armado no essencial. Já tem candidato, que é o próprio presidente Lula. Já tem uma coalizão mínima bastante robusta, que é uma coalizão de centro-esquerda, que inclui o PT, o PCdoB, o PSOL, o PV, a Rede, possivelmente também o PSB e o PDT. Então, já tem ali um grupo de 7 partidos que dá bastante embasamento à candidatura do presidente Lula, embora haja na esquerda, especialmente no PT, uma divergência sobre a tática. Uma divergência que ainda não está organizada como um debate público, mas o presidente Lula deve ser candidato por essa frente de centro-esquerda, por esses 7 partidos, ou deveria haver um movimento para atrair um pedaço do centrão para a chapa, oferecendo, por exemplo, a vice para o MDB ou para o PSD, não é? Passando da frente ampla para a frente amplíssima. Então, também você tem uma discussão, que é uma discussão, digamos, mais suave, menos irritada, mas é uma discussão que existe acerca dessa tática, não é? Por qual caminho zingrar, como diriam os marinheiros. Agora, isso depende muito também, eu acho, a tática que vai ser implementada pelo PT e pelo presidente Lula, depende muito da decisão do outro lado. Porque, por exemplo, se Tarcísio de Freitas não for candidato a presidente, for disputar São Paulo, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente Lula querer convencer Geraldo Alckmin a ser candidato em São Paulo, porque seria uma candidatura de sacrifício. Ele não vai propor isso a Geraldo Alckmin, que ele se sacrifique. Não é? Se o Tarcísio de Freitas vai à presidência, aí o presidente Lula poderia pensar em trocar Geraldo Alckmin na vice por algum nome do MDB ou do PSD, porque Geraldo Alckmin passaria a ter mais chances de vencer em São Paulo. De ser eleito governador. Aqui estou fazendo uma especulação, mas de toda maneira, essa divergência sobre a tática de frente ampla ou frente amplíssima são as duas que estão sobre a mesa, não é? Essa frente de centro-esquerda ou uma frente que inclua parte do centrão. Isso depende de como que a direita vai arrumar seu jogo. A direita está desarrumada. Não é? Não que o jogo esteja decidido. Nós pudemos ver que a extrema-direita, mesmo desarrumada, é capaz de iniciativas políticas. A chacina do Rio de Janeiro demonstrou isso. A chacina do Rio de Janeiro alterou a pauta do país. A agenda do país nas últimas semanas tem girado ao redor do tema da segurança pública. É um tema que interessa a direita. Então, não é que a extrema-direita esteja ali no canto do ringue, com a guarda baixa e só apanhando. Não é? Eles estão na defensiva, mas eles estão de guarda alta, estão sóbrios, estão lúcidos, não estão golpeados ao ponto de se aproximarem do nocaute, se movimentam no ringue em caráter defensivo e podem organizar um contra-ataque. Né? O jogo vai ser muito difícil no ano que vem. Muito difícil. Qualquer que seja a tática da direita. Eu já disse isso aqui no programa passado, eu vou repetir. Eu, por exemplo, passei a ter dúvidas sobre qual seria, para o presidente Lula, a melhor situação, a melhor tática da direita. Se é melhor para o presidente Lula enfrentar o Tarcísio, que unificaria a direita, ou se é melhor enfrentar uma direita fragmentada. Eu estou passando a achar que a melhor solução para o presidente Lula seria enfrentar o Tarcísio. A direita fragmentada pode ser um perigo maior, porque ela pode oferecer soluções para diversos eleitorados, alguma candidatura mais próxima do bolsonarismo, outras mais distante, e essas candidaturas se unificarem no segundo turno. Um cenário como o que está acontecendo no Chile, no qual a extrema-direita apresentou 3 candidaturas,
a direita liberal mais uma, são 4 candidaturas conservadoras, pelo menos 3 dessas candidaturas já se unificam contra Jared Jara, que é a candidata de esquerda do Partido Comunista, mas apoiada pelas forças de esquerda e centro-esquerda no Chile. Né? Então, a ideia de que a fragmentação é ruim para a direita e boa para a esquerda é uma ideia que precisa ser reanalisada. A fragmentação pode ser a pior situação para o presidente Lula e não a melhor. Não é? E não a melhor. Tem razão, e tem essa encruzilhada aí.